É um prazer estar aqui com vocês. O capítulo 5, eu escolhi esse tema, né, no capítulo 5, causas atuais das aflições, justamente pelas aflições atuais que nós estamos passando. Não só nós, só a individualidade, mas o mundo inteiro, né, diante dessa pandemia. E o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, é um dos maiores, é o maior capítulo que tem no Evangelho. Olha só, é o maior capítulo que tem no Evangelho. E nesse capítulo tem 13 comunicação dada pelos Espíritos. São 13 mensagens que os Espíritos trouxeram para nós, nos esclarecendo cada vez mais sobre esse tema, essa lição, né? E dentro desse capítulo, né, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos diversos itens, né, ou subitens, e o item 4, que é justamente sobre as causas atuais das aflições. Temos a justiça das aflições, causas atuais, causas anteriores, temos o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, tudo isso leva à aflição, né? Isso e muito mais que ele fala aqui, sobre mortes prematuras também, causa grande aflição em nós. Tem também o item, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Os tormentos voluntários, a infelicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, deve-se pôr termo às provas do próximo, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outrem. Olha só, quantos motivos aqui, ou quantos itens eles nos alerta que traz esclarecimentos para nós, que são coisas que levam a gente à aflição, muitas aflições, né? E das aflições das causas atuais, que a gente retrata justamente sobre a nossa existência no presente momento, a gente se pergunta, e muitas pessoas perguntam, por que eu estou passando por algumas aflições, ou estou passando por aflição desse momento. Eu escutei uma pessoa dizer, comentando sobre a pandemia, né, dizendo assim, a maneira dela encarar, não, de entender a visão dela com relação a isso aqui. O que está acontecendo com essa pandemia. Aí ela disse assim, a nossa família não vai acontecer nada, porque essas pessoas que estão acontecendo, né, ou seja, que estão, as famílias, alguns membros estão desencarnando, é porque é como se ela tivesse um débito e a gente não tivesse. As pessoas que não estão sendo atingidas pelo Covid, é como se elas fossem as eleitas, ou elas fossem as escolhidas, né, para serem beneficiadas. Aí eu perguntei a essa pessoa que estava conversando comigo, você acha que Deus, ele escolhe seus filhos? Você com seus filhos, você tem uma prole um pouquinho grande. Você escolhe quem deve sofrer? Aí ela parou assim, né? Então ela começou a ver, sabe? Eu disse, olha, e outra coisa. Aqui, vamos comparar o planeta como sendo um grande hospital. Então, quem é que está no grande hospital? Quem é que está internado em hospital? Geralmente, quem é que está em hospital? São as pessoas que precisam, que estão doentes e que precisam de atendimento, não é verdade? Então, o planeta, ele sendo como comparado com um grande hospital, e nós que estamos morando no planeta, estamos habitando o planeta, somos todos doentes. Uns doentes mais graves, outros doentes com doenças mais leves, mas somos todos necessitados de assistência. Então, aí eu comparei para ela, assim, mostrando para ela, assim, para ela começar a entender, né? Dentro de um hospital tem a ala das pessoas que estão na UTI, tem as pessoas que estão na semi-intensiva, tem as pessoas que estão para serem atendidas,
tem as pessoas que estão no setor de recuperação, e por aí vai. Então, tem graus diferentes de pacientes, graus diferentes de doentes, e também tem aqueles que estão ali para nos ajudar os pacientes. Como aqui nós temos os missionários, nós temos espíritos bondosos que reencarnam para nos ajudar nessa trajetória aqui nossa. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Porque se você não foi atingido pela Covid, né, então não é porque você seja melhor do que os outros. E os outros sejam pessoas mais, vamos dizer assim, mais pecadoras, por isso estão passando por isso, por esse sofrimento. Não vamos ver por aí. Aí eu espero, de acordo com a necessidade evolutiva de cada criatura, de passar por esse momento. Então, cada um tem a sua jornada aqui, né? Tem a sua programação. Então, a gente tem que entender Deus como sendo um Deus bondoso, um Deus que nos ama infinitamente, que está sempre dando oportunidades a todos os seus filhos, igualmente. Aí ela parou, olhou para mim, ela disse, eu não estava vendo por esse lado. Eu disse, pois é, vamos ver pela misericórdia do Pai e pela bondade do Pai. Né? Então, a gente vê, trazendo para o lado assim, individual de cada criatura, né? O porquê que a gente passa por essas aflições, ou por algumas aflições na vida da gente. Então, tudo depende de nós. Estamos falando da nossa vida. A maneira como eu encaro a vida, a maneira como eu encaro as dificuldades, a maneira como eu encaro as situações. O que é que me move nessa vida? Quais são os meus interesses? E por aí vai, por aí segue, né? O Evangelho diz, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Ou seja, se não é na vida presente, é na vida passada. Então, às vezes, a pessoa se questiona, por que eu estou passando por essa situação? Então, se você não encontra a causa nesta existência, você está trazendo de existência anterior, de existência passada, né? Então, mas ele diz que a grande maioria das causas aqui é de acordo com o nosso proceder, a nossa maneira de viver e de trabalhar em nós, né? Ele diz, remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Nós lembramos o caso de uma jovem que ela sonhava em casar. Sonhava muito em casar. E ela trabalhou muito para isso. Ou seja, foi em busca, né? E encontrou a pessoa que ela elegeu como sendo seu marido. E ela demorou um pouco a casar, porque ela queria casar com uma pessoa perfeita, uma pessoa que tivesse, vamos dizer, menos defeitos, ou que os defeitos que tivessem, né? Porque, às vezes, assim, a gente namora e casa e não consegue conhecer direito a pessoa, né? Só com o tempo, e olhe lá, né? E, às vezes, a gente diz assim, fulano, tu tá se revelando agora quem tu és. Né? Então, aí ela escolheu bem, escolheu bastante, e casou com uma pessoa que ele tinha, vamos dizer assim, era uma pessoa bem temperamental. Vocês já imaginaram o que é uma pessoa ser temperamental? Então, tem momentos que a pessoa parece assim, ser até um doce, mas com tanto que não pise no calo, com tanto que não o desagrade, com tanto que... Aí vem, né? E nisso, quando ele tinha uma contrariedade, quando alguma coisa não ia bem, ele era daquele tipo assim, explosivo. Ele explodia por tudo. E era aquela... que tem gente que tem um pavio curto e tem gente que parece que nem pavio tem. Isso aí, tem gente que parece que nem pavio tem. E ela gostaria de ter a prole grande, né? E teve o primeiro filho. E ele, com esse temperamento dele, mas ele estava feliz com o casamento. Ele estava feliz com ela, estava feliz com o filho.
saíram para resolver alguma coisa, pegaram o carro, e no trânsito, um motorista de táxi, menos avisado, uma pessoa que não estava muito concentrado, ou não tinha muitas grandes responsabilidades com a sua função, com a sua tarefa, o seu trabalho, deu um tranca no carro desse casal com a criança. E essa pessoa, que era muito temperamental, percebeu aquilo ali, não gostou e pensou que foi de propósito. Ele já julgou que a pessoa fez isso de propósito. E nem foi de propósito. A pessoa fez porque era uma pessoa, vamos dizer, que não estava prestando muita atenção no trânsito. Então, aí ele vai e sai no trânsito, costurando no trânsito para chegar até ele. E o motorista do táxi percebeu que estava sendo seguido por ele e ficou meio assustado. E aí foi que ele adiantou, acelerou o carro, né? E aí ele percebeu, como se ele estivesse fugindo, aí ele botou na cabeça dele mais ainda que realmente ele tinha feito aquilo de propósito. E ele vai, e o cara pega uma rua lá meio esquisita, e ele tranca o cara. Ele tranca o cara, desce do carro e vai tomar justificativas com o motorista do táxi. O motorista do táxi, quando percebeu que ele vinha muito alterado, imediatamente, pensando que ia ser agredido, que podia ser morto ali, abriu o porta-luva do carro, tirou a arma que ele tinha ali guardado e disparou diversos tiros contra esse pai de família, essa pessoa que era temperamental, ceifando a sua vida ali naquele momento. E aquela jovem ficou viúva e aquela criança ficou órfã de pai. O motorista foi preso e cumpriu pena. Então, vocês veem, por conta de uma pessoa temperamental, de uma pessoa de pavio curto, gerou o seu desencarne, gerou sofrimento para aquela esposa, sofrimento para aquele filho, de ser criado agora só com a mãe e não ter mais uma estrutura de família, gerou sofrimento para aquele motorista do táxi, que também poderia ter sido evitado aquilo ali, ou seja, de cumprir pena, tudo por conta de uma pessoa que diz assim, eu não levo o desaforo para casa. Então, são muitas, a maneira como você encara as dificuldades quando elas surgem diante de você. Então, ter muita calma, muita tranquilidade, muito autocontrole, autodisciplina para poder sair-se bem das situações, das dificuldades que surgem a cada momento na vida da gente. Ninguém está livre de passar por essas dificuldades, né? Um outro caso que a gente lembra, então, a forma como você encara as situações. Chico Xavier tem aquele caso que a grande maioria de nós sabe, né, daquela situação da vizinha que matou o cachorro de Chico Xavier. Chico Xavier tinha um amor muito grande por aquele animal. E acontece que o cachorro já estava cego, doente, né? Chico trabalhava muito no centro, chegava muito tarde, já velho, doente, cansado. E quando ele chegava, a alegria que ele tinha era aquele cão. E ele ia cuidar do cachorro, ia botar comida para ele, tudo. Mas a vizinha, quando via achava que era um sacrifício para Chico, pensou, vou resolver essa situação para Chico, sem conversar nada com ele. Porque às vezes a gente se acha também dono da situação da vida dos outros, de resolver o problema da vida do próximo. E ela tira a vida daquele cachorro. Então, ela fez na intenção de querer ajudar Chico para que Chico não tivesse mais aquele tipo de trabalho, não é? Que ele chegava tarde com o cão doente. E Chico guarda aquele sentimento dentro dele. Ele ficou muito triste. E na reunião mediúnica, Emmanuel chega para ele e disse, Chico, porque Chico muito pesaroso, Chico estava muito sentido, né, com aquela mágoa, aquela coisa, porque, olha, não é fácil você ter seu animal de estimação e um vizinho vai e dá um veneno para ele e mata o seu animal de estimação. Então, realmente, a pessoa sente. E Emmanuel disse, Chico, precisa resolver isso aí. Porque senão, você além de estar atrapalhando aqui, está interferindo já aqui na nossa reunião, isso vai trazer consequências para você.
Ou seja, às vezes nós desenvolvemos um câncer, desenvolvemos uma gastrite, desenvolvemos problemas cardíacos, desenvolvemos problemas de distúrbio mental por não saber resolver as questões da vida atual. As situações, as dificuldades, como elas aparecem para nós. Então, Emmanuel chega para ele e diz, você precisa resolver isso aí. Ele disse, mas é muito difícil, como é que eu vou resolver isso? Olha, aí Emmanuel dá aquela sugestão para ele. Veja o que é que ela está precisando e o que ela mais gostaria de ganhar. E ele pesquisa e descobre que era uma máquina de costura. E ele vai, compra essa máquina de costura, se endivida, né, com essa máquina de costura por 3 reencarnações, porque ele ganhava muito pouco e a máquina era muito cara, e ele comprou longas prestações para poder pagar aquilo ali, e dá de presente a ela. A mulher fica tão feliz, fica tão alegre com aquilo ali, que ela emite uma vibração, uma energia tão boa, tão grande assim para Chico, que envolve o coração de Chico e consegue desmanchar aqueles fluidos pesados que estavam envolvendo o seu coração. Veja o benefício que ele recebeu naquele momento em levar a alegria para ela, em dissolver aquela mágoa. Então, por quanto tempo a gente guarda a mágoa um dos outros? Por quanto tempo? Essa semana, antes de ontem, eu estava conversando com uma amiga e fiquei, assim, até madrugada aqui, trocando mensagens com ela, trocando figurinha com ela, que ela tinha, assim, se separado recentemente, mas ela estava numa mágoa, ela estava num sofrimento tão grande, que as taxas dela já se alteraram por conta disso. E ela está em tratamento de câncer. Ela está fazendo quimioterapia. Então, diante dessa mágoa que ela teve com o companheiro que se separou dele agora recentemente, ela ainda não está conseguindo administrar isso aí. Né? Então, aí, ela começa a sentir novos sintomas, volta ao médico e o médico diz, olha, eu não estou gostando, vamos fazer um PET scan novamente e vamos ver. E aí, eu conversando com ela, eu disse, mas mulher, tanto eu como você, a gente já passou por essa situação, você passou por esse câncer, está ainda em tratamento. Então, a gente precisa realmente não guardar essas mágoas dentro da gente. Porque nós nos matamos as nossas células por não aceitar o comportamento. Não é que a gente tem que aceitar, mas é compreender. Compreender de que o outro é falho também. Então, se não dá mais para conviver, paciência, ore por ele. Peça pela felicidade dele, o que é difícil. Porque parece assim que quando as pessoas se separam, parece que não consegue ver o outro feliz, não consegue se sentir bem, parece que aquilo incomoda, é como se incomodasse. Parece que o outro tem que viver sofrendo, tem que viver chorando, tem que viver se lamuriando, tem que ficar sofrendo. Então, quando a pessoa consegue reconstruir logo a sua vida, isso incomoda. Não só a pessoa que passou, mas a família, alguns amigos também se incomodam e só olha para aí, a pessoa de repente já está com outra, de repente já está com outra. Não importa, é a vida de cada um é que sabe como deve agir, reagir. Então, vamos em frente, vamos viver a nossa vida, né? E se preocupar menos com a vida dos outros. Então, a gente conversou muito trocando essas figurinhas, eu disse, olha, a doença grave e ainda não conseguiu transformar a gente, transformar os nossos sentimentos, a importância do perdão, a importância de você não viver com essa mágoa. Então, vamos pensar, pelo menos em nós, vamos pensar na nossa saúde. Aí ela disse, vai estar muito difícil. Eu digo, não é fácil, não. Requer um luto. O tempo de luto é necessário, não se culpe também. O luto é necessário para todos nós. Isso faz parte também do período da gente, que cada um requer um período maior, um período menor, não é? De refazimento das suas emoções. E às vezes, quando está muito difícil, a gente busque ajuda. Se você sozinho não consegue, busque ajuda, busque terapia, busque um tratamento para você buscar esse apoio, para que você consiga respirar, ter mais forças para superar, para conseguir, para não sucumbir diante de uma situação dessa. E isso em outras situações que a gente vê que a gente
vivencia no dia a dia da gente, né? Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Nós nos lembramos, a gente quando lembramos de um outro fato, quando a gente liga a televisão, a gente assiste muito essas cenas, a gente sempre vê, né, de uns tempos para cá, pessoas sendo presas, né, ou sendo detidas para averiguação, né, de roubo, de desvio, né? Então, de uns tempos, a gente sempre está vendo isso acontecer, devido aos desvios, né, públicos. E nisso, uma dessas pessoas que foram presas, né, estava respondendo ao processo, tem aquela parte que chama do premiação, como é que chama? Premiação Teleado, o Fernando, que é o nosso advogado aqui. Delação premiada. Pronto, delação premiada. Então, ele fez esse acordo com a justiça. E no depoimento dele, dos depoimentos dele, né, ele disse o seguinte, que ele contando como ele estava se sentindo e como foi que ele chegou a essa situação, né? Aí ele disse que no começo, ele começou assim a participar das reuniões com um grupo, né? Um grupinho. Então ele começou a participar de umas reuniões e nessa reunião, que geralmente era em restaurante, tinha janta, né? Tinha petiscos, tinha bebida. Para ali, aquela reunião era de como fazer para conseguir as verbas, os dinheiros, né? Os ganhos ilícitos, né? Desse grupo. Nisso, quando terminava aquela reunião, eles combinavam e iam para uma casa de prostíbulo. Né? Eles iam para uma casa de prostíbulo e ele acompanhou esse grupo. E ele foi a primeira noite, né, para prostitutas de luxo, né? Ele foi a primeira noite, foi a quarta vez, quinta vez, 10ª vez, 24 vezes, 140 vezes. E daí ele foi cada vez mais, não conseguia mais conviver sem ir naquele local, sem frequentar aquele local. Ele foi viciando-se aquele tipo de vida. Então, tinha dia que ele ia, à noite, ele chegava de 10 horas da noite, saía às 5 da manhã. Chegava de madrugada, saía às 6. Mas contanto que toda noite ele fosse. E para ter uma vida dessa, né, de muitos gastos, de muitas coisas, ele se reunia cada vez mais com o grupo para conseguir verba, para manter a vida que ele escolheu. Então, ele mostrou ali que ele viciou-se. Ele se encantou por aquele tipo de vida. Então, isso aí ele certamente não trouxe do passado. Ele começou devagarinho, foi uma vez, foi 2 vezes, como ele mesmo diz, foi 5 vezes. Daquilo ali começou a ser criada uma rotina para ele chegar a necessidade de ir todas as noites, ele ia para lá, para aquele ambiente. Boates de alto luxo, mulheres de luxo. E gerou essa viciação nele, gerou essa dependência nele. Tem outras pessoas que começam a dependência no álcool, outros começam a dependência na droga, né? Tá com muita dificuldade, tá com aperreio, vai lá e, não, só um pouquinho, cheira aqui só um pouquinho, ou então, não, só um gole. E muitas vezes isso aí passa a ser um hábito, torna-se um hábito, e desse hábito torna-se um vício, trazendo consequências funestas para esta existência e para existências futuras. Nessa viciação sexual, que é algo muito sério, que a grande maioria de nós, principalmente os médios, sucumbem na parte sexual. Retornam para o plano espiritual
com muito mais engravamento da situação, muito mais compromissos. E nós vemos livros daí da série André Luiz, através do Chico Xavier, mostrando para nós de quanto que a espiritualidade se preocupa com isso, porque sabe que nós aqui temos muita facilidade para esses desregramentos. Então, são coisas que a gente busca na existência. Que a gente e tem forças, todos nós temos forças interiores para superar, para vencer as más tendências e as más inclinações. Então, se a gente vê que a gente tem tendência, tem facilidade, tem uma certa, como é que se diz, atração por determinados comportamentos ou determinados gostos e paladares, que isso aí poderá desenvolver num processo de dificuldade para a gente tem que procurar segurar as rédeas. Segurar, sabe, a situação, ter domínio sobre ela, para que a gente não se endivide tanto, né? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos. Porque tem gente que, para conseguir o que quer, é capaz de vender a alma até da mãe. Vender a alma dos filhos. Vender a sua própria alma. Então, a gente vê pessoas que, para conseguir, né, a sua ambição, é capaz de matar até os seus afetos. Quanto mais os desafetos. Então, isso é na existência atual. Que, por a gente não trabalhar essa ambição dentro da gente, não é? A gente tem que vencer isso aí, assim, dominar verdadeiramente para não sucumbir diante disso. Então, a gente vê em telejornais crimes. Pessoas que, às vezes, matam uma mãe, matam um pai, matam para ficar com uma pensão do INSS. Um salário mínimo, não importa o valor, mas é a ambição daquela pessoa. Em dar cabo ao outro, ele passa por cima de valores que ele, sabe, deixa de lado. E outra coisa também muito interessante é que muitas vezes a gente não admite dentro da gente é a inveja. A gente muitas vezes tem inveja, deseja ter o que o outro tem, e com essa inveja, né? Às vezes a gente diz assim, eu tenho inveja branca. Gente, inveja é inveja. Tem coisa de inveja branca, inveja preta, inveja é inveja. Porque a gente só acha que a vida do outro é feliz e que a nossa não é. Então a gente vai desenvolvendo esse sentimento, essa coisa ruim dentro da gente, né? E daqui a pouco a gente não sente felicidade com o que a gente construiu. O que a gente tem até hoje, o que a gente adquiriu, muitas vezes a gente não valoriza, não dá o devido valor de que tem, de que é a construção da sua vida, é o que você dispõe no momento, né? E pela ambição, muitas vezes a gente quer sempre mais. Olha, a lei do progresso, ela é salutar, mas não da inveja. Então a gente tem que procurar se conhecer, e ver o que é que está movendo a gente. Quais são os tipos de pensamentos que eu tenho com relação à felicidade do outro? Qual é os tipos de pensamento que eu tenho quando eu vou na casa de alguém que vejo que tem algo melhor do que na minha? Como é que eu reajo? Como é que eu reajo quando eu vejo o carro do meu amigo, ou da minha amiga, ou da família que eu conheço? Eu comparo com o meu? Eu já cheguei ao ponto de dizer, eu não sei o que é que esse povo faz, que consegue ter um carro sempre bom e bonito, e o meu nunca consigo trocar de carro. Então, vamos ver que tipo de pensamento a gente está tendo, né? Que tipo de reação a gente está vivendo ali. Porque mostra a ambição e a inveja. E isso não são coisas boas para a gente alimentar, né? Continuando aqui no Evangelho, ele diz, quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Gente, hoje em pleno século XXI, eu ainda escuto alguma pessoa dizer assim, eu tenho que arrumar uma pessoa que tenha grana. Eu tenho que arrumar uma pessoa que tenha dinheiro, que tenha situação para poder me tirar dessa situação em que eu me encontro. Olha,
Quando eu vejo uma pessoa comentando um negócio, eu disse, meu Deus, parece que a gente não saiu daquele passado, de que, sabe, tinha que... A família era até que escolhia pelos dotes que a pessoa tinha. Então, o que é que está me movendo até um relacionamento? É o interesse material? É o interesse em ter uma vida melhor? Porque em momento nenhum eu estou falando em amor. Em momento nenhum eu estou dizendo que eu quero uma pessoa que me ame, eu quero uma pessoa que eu a ame, eu quero uma pessoa que seja do jeito que ela se apresentar, materialmente falando, e eu aceite. O importante é eu gostar dela. Então tem pessoas que até procuram ver o currículo da pessoa antes, para ver se dá para se aproximar ou não. Pessoas altamente interesseiras. Aí depois tá reclamando do relacionamento. Tá achando ruim, tá querendo se livrar e não consegue porque tem uma dependência econômica muito grande, não consegue se ver sem aquela vida, materialmente falando. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço gente assim. Que não consegue. Eu gostaria de me separar, mas eu não posso. Não posso porque eu dependo da pessoa totalmente, eu não consigo viver sem isso aí. Aí vai viver infeliz e escravo o resto da vida. Nessa existência. Então, o que está movendo o seu coração para um relacionamento? Tem que ver, né? Para depois, porque eu estou sofrendo, porque não sei o quê, que eu sou infeliz, aí vai partir para a traição, vai partir para isso, porque é altamente infeliz. Não é sincero consigo próprio, com outra que não vai ser mesmo. Não vai ser mesmo, né? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Com mais moderação e suscetibilidade. Vejam só. Muitas vezes a gente age no ímpeto, age na emoção, e não repensa sobre as situações, sobre as consequências, né? Quantos males e enfermidades são uma consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos males e enfermidades. Uma dificuldade muito grande da gente fazer dieta, né? Poxa, tem gente que está com a taxa alta de açúcar, não pode comer açúcar, mas olha, só hoje, só um final de semana, só agora, tudinho. Devia visitar um hospital. Devia visitar a ala das pessoas que têm problemas seríssimos nos seus membros, principalmente os membros inferiores, porque a doença é silenciosa e é triste. Eu conheci um que amputou uma perna, amputou a outra perna e depois veio a desencarnar por conta da diabetes. Outros não conseguem fazer dieta de sal. É muito ruim comer sem sal. Não é comer sem sal, é você reduzir bastante o seu sal. Cada hipertensão, a grande maioria sofre da hipertensão. A obesidade, sobrecarregando suas vísceras, sobrecarregando o seu coração. Então, quantas enfermidades nós poderíamos evitar se nós fôssemos mais comedidos? Não só nas emoções, mas também no que a gente ingere. Né? Então, na nossa digestão, a gente muitas vezes procura um profissional, mas logo adiante a gente abandona aquilo ali. Não gostei daquele profissional não, é muito severo, é não sei o quê, é muito restrito, a dieta... Converse, tente adequar para a sua realidade, tente conversar e ver onde é que você está encontrando maior dificuldade, e o profissional vai tentar ajustar de acordo com o seu organismo. E não abandonar simplesmente. Então, quantas enfermidades, quantos problemas nós poderíamos evitar por conta das alimentações e os excessos de todos os gêneros, né? Aí o Evangelho continua dizendo assim, olha, tudo isso as causas atuais das aflições. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença. Deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração.
Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem da sua falta de respeito e ingratidão. Nós já vimos cenas de jovens ateando fogo em índio, espancando prostitutas, espancando homossexuais, ateando fogo em mendigos, espancando eles na rua, sem o menor pudor, sem o menor respeito. Então, nós vemos cenas dessa natureza e geralmente são jovens de classe média, de média para alta, onde praticamente tiveram tudo dentro de casa, não passaram por dificuldades de alimentação, não passaram por situações difíceis, financeiramente falando. Foram jovens que tiveram com muita facilidade tudo, mas não tiveram o amor, nem o zelo, nem o cuidado dos pais. Certamente, da grande maioria, esses pais estavam muito empenhados em ter e não em ser. Sem saber dizer um não para os seus próprios filhos. Aí depois se espantam em ver o filho com algumas atitudes dessas berrantes. E sem falar que em casa, muitas vezes partem para a agressão física dos seus próprios pais. A culpa de quem? Dos pais, que não foram presentes, não educaram e não trataram deles, não arrancaram deles os germes do orgulho e da vaidade. Alimentaram. Muitas vezes pais que mentem dentro de casa, mentem na frente dos próprios filhos. Tem pais que se consorciam, se filiam aos próprios filhos para fazer coisas ilícitas. Nós lembramos de um crime que houve em aldeia, onde a mãe, juntamente com o filho, tiram a vida do marido. Aquele caso onde ela pega o corpo e coloca na cacimba lá em aldeia. Então, o próprio filho, vocês vejam, por não aceitar, diz ela que é uma traição. Não importa o motivo, gente. Não importa. Então, vejam a tendência dessa uma pessoa dessa, né? O instinto e o filho junto. Família, né? Então, se destroçando dessa maneira, sem valor nenhum. Então, justamente são, como o Evangelho diz, veja o que é que está movendo a você a ter ou manter certos relacionamentos, certos consórcios, certos casamentos. O que é que está levando você a isso? Né? Elineide, mais 5 minutos, minha amiga. Ok, vamos lá. Aí ele diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em tal situação. Então, o Evangelho traz essa chamada para a gente, assim, de consciência, de a gente fazer uma autoanálise. Tá entendendo? Nos lembramos aqui de um amigo secreto que tem um grupo de padres que faz isso aí. E chega no final do ano, eles, vamos dizer, um grupo assim, de 5 pessoas, eles fazem o amigo oculto da seguinte maneira: cada um escolhe, faz o sorteio, né? Então a pessoa que eu tirei, eu vou relacionar 10 virtudes daquela pessoa e 10 defeitos. Não assina, não vai dizer, porque é oculto, né? E no dia da reunião não tem presente, é a lista. Então, se você recebe, sim, aí você não faz
Não tem um sorteio. Você vai fazer, vamos dizer, 5 pessoas. Você vai escrever isso aí das 4 pessoas. Cada um vai escolher, escrever de 4. Aí você recebe 4 listas mostrando 10 virtudes e 10 vícios. Aí você, quando vê o primeiro vício, oxe, isso é comigo? Não, essa pessoa não me conhece. Aí diz logo assim, não me conhece, eu não sou isso. Eu não sou assim. Não, eu não faço isso. Então, e são pessoas da sua convivência diária. Então, imagine só. As pessoas lhe conhecem, às vezes, muito melhor do que você próprio, porque a gente não consegue se autoanalisar, porque o orgulho cria que feito uma venda nos nossos olhos, que a gente não consegue enxergar os nossos defeitos. E quando alguém nos mostra, muitas vezes a gente tenta ocultar e tenta tirar de letra aquilo ali, dizendo, não, eu não sou assim, não faço isso. Não, essa pessoa se equivocou. Mas se você vê que 2 ou 3 pessoas ou mais disseram aquilo ali repetidamente, é porque elas estão, e elas não conversaram entre si, porque era secreto. Então, um dos grandes dificuldades nossas é justamente essa. É de se autoconhecer, de se autoanalisar, é de se trabalhar, né, as suas imperfeições. Quando a gente vai a um terapeuta, que ele diz assim, olha, na próxima semana você vai trazer, né, 5 falhas, 5 defeitos seus. E a gente fica com dificuldade de escrever. Primeiro, porque a gente não quer se expor. Segundo, porque também a gente não se autoconhece, não se admite. Né? Então, a gente tem que realmente partir para isso, para essa autoanálise. E a gente está aqui, reencarnados, né, para se melhorar. Todos nós estamos aqui para evoluir, para crescer, né, para se melhorar verdadeiramente. A reencarnação é isso. O objetivo da reencarnação é o melhoramento nosso. Então, que a gente possa encontrar forças, coragem, né, para vencer as mais tendências, as mais inclinações, que a gente possa superar, né, e trabalhar as nossas virtudes, trabalhar as nossas qualidades, ajudando, amando ao próximo, ajudando e amando a si próprio, primeiramente, né, para a gente encontrar forças, encontrar, sabe, coragem, no exemplo de Jesus, que ele seja sempre o nosso modelo, o nosso guia, para que a gente consiga sair daqui, não é, voltar ao plano espiritual melhor do que a gente ingressou. E que a gente retorne com mais com pontos positivos, com mais amizades, com mais amores, com mais carinho, com mais ternura dentro da gente, né? É isso que a gente precisa. Trabalhar a ternura, trabalhar o carinho, trabalhar o amor, né? Desenvolver cada vez mais a fé, porque fé é confiança, não é acreditar. Fé é você confiar. Confiar em Deus, confiar em Jesus e nos nossos anjos da guarda. Paz e amor